Boa noite. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente está aqui na aula de Sociologia, na turminha de Integrado de Química, né? Da cidade de Mococa, na ETEC Francisco Garcia. Na aula de hoje estão presentes a Rebeca, a Bianca, a Maria Clara, né? Estou sentindo falta da turminha. Antes vocês entravam com mais número de pessoas. Eu peço que vocês voltem a fazer isso, que isso é muito motivante para nós, professores, né? Mas entendemos a situação também. Pessoal, o professor preparou uma aula hoje para vocês, né, em sociologia, que vai naquela sequência que nós estamos falando sobre desigualdades sociais, né? E na aula de hoje, nós vamos entender o que é meritocracia, né? Mas a gente vai entender meritocracia numa visão crítica à meritocracia, tá? Uma visão trazida pelo marxista Richard Sennett. Richard Sennett é um autor que estuda a sociedade através do marxismo, tá? Ou seja, que há desigualdade social entre classes e que essas classes elas lutam entre si. Isso que é o marxismo, né? O marxismo ele entende que há uma luta de classes, que os grupos eles não se entendem muito bem e eles brigam pelo poder. E para o Marx é isso que movimenta a história. O Richard Sennett segue essa lógica, segue essa ideia, tá? O Sennett é um sociólogo e ele, para vocês terem uma ideia, é de 1943 e ainda está vivo. Um jovem senhor, né? Tem aí seus quase 90 anos, né? 88 anos. O Sennett, ele analisou o grande momento dos estudos dele foi as décadas de 70 e 80. E nessa época, o Sennett estudou a classe trabalhadora dos Estados Unidos e a tensão existente entre a mão de obra mais qualificada e a menos qualificada. Então, esse aqui é o objeto de estudo do Sennett, né? É importante vocês que estão no ensino médio e estão começando a trilhar os caminhos aí até a universidade, né? Não sei se todos vão querer seguir esse caminho, mas quem for seguir esse caminho, nós seremos, todo mundo que faz universidade vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, vai ter que fazer trabalhos acadêmicos. Em todas as nossas pesquisas, nós temos um objeto de estudo. No caso do Sennett, é a classe trabalhadora. Quem é a classe trabalhadora? São aquelas pessoas que recebem salário, né? São aquelas pessoas que trabalham para um patrão, são aquelas pessoas que utilizam a sua mão de obra, utilizam a sua força de trabalho em troca de uma remuneração mensal chamado salário. Quando nós falamos em classe trabalhadora, nós estamos pensando majoritariamente nessas pessoas, tá? Então, por exemplo, o professor Marcos é classe trabalhadora. Por quê? Eu vendo a minha força de trabalho, que é a aula, em troca de uma remuneração mensal. Os pais de vocês, não sei, mas provavelmente alguns aqui são trabalhadores, né? Ou seja, são pessoas que vendem a sua força de trabalho nas fábricas, nas lojas, nos escritórios, em troca de uma remuneração. Ah, professor, meu pai ele é dono de uma empresa. Em tese, seu pai não é parte da classe trabalhadora. Mas as coisas mudaram um pouco, né, nas definições, e hoje a gente sabe que um pequeno empresário que tem uma loja, um pequeno comércio com um, dois empregados no máximo, ou só com seus filhos trabalhando ali, seus parentes, seus sobrinhos, seus primos, seus irmãos, também fazem parte da classe trabalhadora, apesar de não receber uma remuneração, né? Eles vendem, eles empreendem a sua força de trabalho em troca, claro, das vendas. Um empreendedor nada mais é do que alguém que emprega sua força de trabalho em troca de algum tipo de recebimento, de pagamento. Mas ele não é um grande empresário, um grande dono de negócios. Não, ele é mais um trabalhador, né?
Nos Estados Unidos, no caso aqui do nosso amigo Sennett, né? O Sennett ele estava preocupado então em estudar a classe trabalhadora dos Estados Unidos da década de 70. Temos um recorte aqui. E mais, ele estava preocupado em estudar não a classe trabalhadora, por exemplo, e as suas funções. Quais são os empregos desses trabalhadores? Não era isso que ele queria entender. Ele queria entender o que era a tensão que havia entre a classe, por que havia uma tensão entre a classe trabalhadora menos qualificada e a mais qualificada. A tensão é conflito. Por que havia esses conflitos? Era esse o objeto dele. Quando a gente tem um objeto, então a gente tem que reportar. Classe trabalhadora pode significar muita coisa, gente. Os empregos da classe trabalhadora, as diferenças de renda entre a classe trabalhadora, a classe trabalhadora que foi mandada embora e restabeleceu-se no emprego, a classe trabalhadora que está procurando um emprego. Olha quantos recortes a gente pode fazer no nosso objeto. O meu objeto de estudo, ele tem que ser pequeno, porque senão eu não dou conta de estudar tudo, vira uma confusão. Então eu tenho que recortar. Isso aqui é um objeto, certo? Eu estou estudando caneca. Eu não estou estudando todos os utensílios da minha cozinha, apesar de caneca fazer parte dos utensílios da cozinha. Dos utensílios da cozinha, eu tenho aqueles utensílios que são a parte da louça, né? A parte da louça. Então, não entra, por exemplo, a minha batedeira, não entra, por exemplo, o meu forno, mas a caneca entra. Dentro da louça, eu vou ter aquelas louças que são de cerâmica. As louças de cerâmica é uma parte desses utensílios de cozinha. Dentro das louças de cerâmica, eu tenho as canecas. Eu estou estudando caneca. Eu não estou estudando todos os utensílios da cozinha. Quase que vou café em mim, tudo aqui. Tá? Então, assim, a gente tem que fazer. Gente, vocês fazem isso em química, vocês vão fazer isso nas ciências humanas, vocês vão fazer isso se forem para qualquer área que vocês quiserem seguir, a gente tem que fazer isso. E tem um detalhe, né? Vamos pensar, deixa eu tomar um café para não cair em mim. Tá frio, mas esse é um café gostoso. É, Quando a gente estuda um objeto, a gente tem que saber como vai estudar esse objeto. Eita, mas vai me ligar agora? Pera aí, deixa eu avisar que eu tô em aula, senão o bicho vai me ligar. Ô, Romão, vocês têm aula com o Romão? Ô, Romão, tô dando aula, filho. Aguenta aí. Vocês tiveram aula com o Romão de matemática? Então vocês falam para ele que quando vocês estavam falando comigo, que eu estava dando aula, ele me liga no meio da aula. Aí, pessoal, é o seguinte, né? Então eu tô dando aula, tô estudando a classe trabalhadora, as tensões da classe trabalhadora com as tensões da classe trabalhadora menos qualificada com as mais qualificadas, né? Nesse caso, eu preciso ter um método de estudo. Como é que eu vou estudar essa classe trabalhadora? De que forma eu vou estudar? Né? O Sennett ele empregou um formato chamado entrevista. Então, ele estabelece uma série de perguntas para fazer para essa caneca, que é o objeto dele, no caso, a classe trabalhadora. E essas perguntas, elas são previamente pensadas, estudadas. Eu tenho que estudar como eu faço as perguntas. E ele lança essas perguntas para várias canecas. Um monte de caneca vai responder as mesmas perguntas. Isso é um método, né? Eu tenho aqui meu objeto. Agora eu preciso de uma forma, de um jeito, né? De uma estratégia para estudar essa caneca, né? Eu vou verificar, vocês que são da química, né? Eu vou verificar a resistência, não sei se química estuda isso, mas eu vou verificar a composição das cores dessa caneca. Para isso, eu vou utilizar um método químico de decomposição de... Estou inventando. De decomposição de cores. Não, eu vou estudar a liga, o que deu ligamento, quais foram os elementos químicos que deram ligamento nessa caneca. Eu tenho tais e tais métodos para estudar isso, né? Eu posso quebrar a caneca na parede, decompor, sei lá, vocês é que são da química,
Da mesma coisa nas ciências humanas, né? Vamos supor que isso aqui é um trabalhador desqualificado. Eu vou empregar entrevistas com ele, né? Então, é uma forma de se estudar esse trabalhador. Bom, então isso é um método. Existe um contexto, né? Essa caneca, ela está inserida num contexto. Qual o contexto que ela está inserida? Ela está inserida no contexto do café da tarde do professor Marcos. Esse é um contexto, né? Então, é importante considerar no contexto, quando vocês forem decompor a caneca, por exemplo, se ela foi lavada ou não, né? Porque às vezes o café que está aqui dentro vai interferir na composição da, sei lá, né, gente? O professor está falando de área que não é dele, vai interferir na caneca. Pode ser que tenha alguma rachadura, pode ser que tenha algum elemento que interfere na análise de vocês e, portanto, é preciso considerar o contexto, né? No caso das ciências humanas, a mesma coisa, né? Eu preciso entender qual é o contexto do rolê, né? Onde eu estou. O contexto do Sennett, ele era marcado por 4 questões importantes. Primeiro, os trabalhadores menos qualificados, em regra, né, ou seja, na sua maioria, eram trabalhadores imigrantes que saíram de outros países e foram até os Estados Unidos, principalmente Itália, Espanha, Líbano, China, né? Esses países foram, pessoas saíram desses países, esses países estavam vivendo uma pobreza intensa, foram buscar melhores condições de vida nos Estados Unidos da América. Bom, chegando nos Estados Unidos da América, esses trabalhadores se tornaram mão de obra barata, portanto, menos qualificados por conta da sua formação, tudo mais. E lá na Europa, na América, eles também ficaram confinados em bairros de imigrantes. Então, se você for para Nova York, existe um bairro lá, eu nunca fui, né? Mas se vocês forem, ou se vocês assistirem filmes de Nova York, vocês vão ver que tem um bairro lá chamado Hell's Kitchens, ou Cozinha do Inferno. E é um bairro de italianos, era um bairro de italianos, modificou muito, mas nas décadas de 60, 70, até meados de 80, era um bairro da comunidade italiana dos Estados Unidos. Em Hell's Kitchen ficavam somente italianos, né? Tinha gente diferente lá? Devia ter, né, gente? Mas a maioria eram de italianos, tá bom? E eles ficavam confinados lá. O que acontecia? Eles não se integravam à cultura norte-americana. Aquilo virava uma Little Italy, ou uma mini Itália, dentro do território de Nova York, né? E isso gerava o quê? Maior tensão ainda. Além deles serem desqualificados do ponto de vista profissional, não por mal, não por preguiça, mas porque era uma situação, né? Eles também estavam vivendo confinados nos bairros, né? Então, veja o segundo ponto do contexto do Sennett. Desse segundo ponto, né, do primeiro e do segundo ponto, o Sennett percebe o seguinte: esses trabalhadores confinados em bairros de imigrantes menos qualificados, eles criam uma cultura própria. Legal. Apesar disso, né, ainda mesmo com a cultura própria, o que ocorre? Maior atitudes racistas, de preconceito contra esses povos que estão, essa população que está confinada nesses bairros e que é caracterizada como uma mão de obra menos qualificada, né? Então, os trabalhadores europeus, principalmente do norte da Europa, os trabalhadores norte-americanos que já estavam há mais tempo nos Estados Unidos e que, portanto, expressavam a cultura norte-americana, né, estavam estabelecidos ali, essas pessoas tinham preconceito contra esses imigrantes recém-chegados. Era outra língua, outros costumes, outros formatos, outra forma de ser, de se vestir, de se pensar, né? E, além disso, eles não tinham a mesma qualificação dessa galera que estava aqui há mais tempo. Então, imagina, gente, se a gente é preconceituoso até hoje com essas coisas, imagina naquela época, né? E aqui eu não estou justificando, eu estou dizendo para vocês que a gente precisa pensar nessas nossas atitudes, porque um dia nossos pais foram imigrantes, um dia nossos pais foram escravos,
e sofreram com preconceito, sofreram com racismo. E a gente continua reproduzindo isso, né? Então, cuidado, pode ser que nós estamos reproduzindo o que fizeram nossos pais, nossos avós, nossos bisavós sofrerem, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos o governo americano percebeu essa tensão, né? Essa dificuldade de introdução da cultura norte-americana nos povos imigrantes e pensou uma educação para essa galera e também políticas urbanas, como políticas de arquitetura, políticas de transporte público, que integrasse mais essas comunidades de italianos, espanhóis, esses bairros, essas pessoas que eram mão de obra menos qualificada, à sociedade norte-americana. Então fizeram isso tanto através de políticas urbanas, como integração dos bairros, né, através de transporte público, uma série de obras públicas, como pela educação, para garantir maior qualificação para essa população. Então esse é o cenário do Sennett. E aí o que o Sennett ele vai perceber, né? O Sennett ele traz para a gente algumas informações a partir desse contexto. Então vamos voltar aqui, né? O Sennett tem um objeto que é a classe trabalhadora menos qualificada e as tensões, né, entre essa classe trabalhadora menos qualificada e essa classe trabalhadora já bem estabelecida. Ele usa como método para entender essas tensões as entrevistas. E essa classe trabalhadora menos qualificada, em qual contexto ela está inserida, né? No contexto das grandes imigrações, do confinamento dessa população dentro de território, dentro de bairros de imigrantes. E, além disso, atitudes racistas, preconceituosas de quem já estava há mais tempo no rolê, já de quem tinha mais qualificação. E, além disso, já estava começando uma política dos Estados Unidos, do governo americano, de tentar integrar essa população imigrante que sofria com racismo e que estava confinada em bairros dentro do contexto da cultura americana. Fizeram isso através de políticas educacionais para aumentar a qualificação dessa classe trabalhadora menos qualificada e também de obras públicas nesses bairros para aumentar a integração dos bairros com a cidade, tá? Esse é o contexto do que o Sennett estuda. Então, é objeto, contexto e método. O que o Sennett percebe, né? Ele identifica que os trabalhadores menos qualificados, eles não se sentem parte desse mundo que eles estão acessando. E também, a partir do momento em que eles vão acessando esses novos mundos, né, que eles vão galgando cargos melhores por conta das políticas educacionais de qualificação, por conta da maior integração dos bairros. O que ele percebe, o Sennett? Que esses trabalhadores não se sentem parte dessa nova sociedade. E, além disso, conforme eles vão ascendendo socialmente, os antigos amigos deles, os parentes, percebem que eles estão afastando da comunidade. Então, essa pessoa que está ascendendo socialmente, ele se sente um patinho, um patinho feio, né? Ele não pertence nem à família dele, nem a quem ele está chegando. Por quê? Os novos amigos dele, lá das classes sociais mais altas, né, os novos patrões, não entendem, não aceitam esse cara, esse imigrante chegando lá. Quem que é esse italiano feio entrando aqui, num lugar que é reservado só para os americanos que já estão há mais tempo? E os parentes dele, amigo dele que ficaram pobres, falou: esse cara virou um metido, né? Um metido à besta. E aí, como que o Sennett percebe isso? Através das entrevistas. Por exemplo, ele entrevistou um ex-engraxate, que era engraxate, é um trabalho menos qualificado, e esse engraxate virou bancário. Bancário é quem trabalha no banco, banqueiro é quem é o dono do banco. Esse engraxate que virou bancário subiu socialmente. Só que ele não era aceito nem pelas pessoas que eram do bairro dele, que ficaram pobres lá no bairro dele, e nem pelos novos patrões dele que estavam no banco, os amigos dele do banco. Então ele ficou sem eira nem beira, né? Ele ficou solto.
E isso fez com que ele se sentisse um fracassado. Mas não é só esse cara que o Sennett entrevistou, ele entrevistou mais de 150 pessoas, e essas 150 pessoas deram declarações muito próximas ao que deu esse engraxate italiano, né? Então o Sennett percebeu o seguinte, que a educação ela não garante para as pessoas a liberdade como a gente acha que garante, né? E aí o Sennett percebeu o seguinte, por que isso ocorre? Porque esse trabalhador que está ascendendo socialmente, ele perde o vínculo com o seu grupo original. E ele continua sendo explorado. Então, o que o Sennett fala para a gente? Que o trabalhador, e aí é por isso que ele é um marxista, o trabalhador, mesmo que ele ascenda socialmente, ele continua sendo explorado, ele continua sendo um mero empregado, ele continua sendo um mero assalariado, ele nunca vai ser dono dos meios de produção. Que a felicidade do trabalhador só vai acontecer, Sennett é marxista, então por isso que ele afirma isso, quando esse trabalhador for o dono dos meios de produção, ou seja, quando o trabalhador deixar de ser empregado e ele ser o dono da empresa. É mais ou menos por aí. É óbvio que não é simples assim no marxismo. Pode ser do teu carro? Pode. Pode demorar um pouquinho. Pode. Tá? Então é isso, pessoal. Deu para entender esse ponto? Deu para entender até aqui? Eu não estou dizendo que ele está certo, errado, mas é a forma como ele analisa e caiu no Enem isso. Então, vamos lá. O Sennett, ele tem quatro... Então, só concluir, é isso mesmo. Só para mostrar para vocês, esse aqui é o Sennett, carequinha, um dia eu vou ficar desse jeito, né? Esse aqui é o livro dele, chama As Injustiças Ocultas de Classe. Isso aqui é uma imagem que eu peguei dos imigrantes indo para os Estados Unidos. Até hoje tem muito imigrante que se direciona aos Estados Unidos, né? Principalmente do Caribe, da América Central, né? E do México. E aqui o bairro italiano, não sei se está dando para vocês enxergarem, né? Mas o bairro de Hell Kitchens, né? Um bairro norte-americano só de italianos, que não é mais, hoje mudou muito, né? O Sennett, ele chega em 4 conclusões a partir desse objeto que ele escolheu, do método que ele empregou para analisar esse objeto e do contexto em que esse objeto estava inserido. Primeiro, que na sociedade capitalista, os méritos são individuais e os fracassos são inadequações pessoais. A gente acha isso, né? Mas que, na verdade, é mentira. Por quê? Para pensar assim, que o mérito e o fracasso é sua responsabilidade, a sociedade capitalista ela desconsidera que nós somos desiguais socialmente. Então, um exemplo. O rapaz que deixou de ser engraxate passou a ser um bancário, o mérito dele para ser bancário é muito maior do que aquele que já era filho de um bancário e se tornou também bancário, né? Por quê? A desigualdade social que esse cara parte é muito maior do que do outro, meu amigo. E também o amigo dele, que não conseguiu ser bancário, né? Sei lá, o pai era alcoólatra, a mãe morreu de câncer novo, as coisas que acontecem. Esse cara, ele não deixou de ser bancário por conta do fracasso dele, mas por conta de uma sociedade desigual. Ele não teve condições de cuidar do pai, a mãe teve que ir cedo no hospital, o hospital público é ruim nos Estados Unidos, o hospital público nos Estados Unidos é muito pior que o daqui. A gente acha que não, mas é. Tem até documentários falando sobre isso. Lá não existe o sistema público de saúde, não existe o sistema único de saúde, né? Aqui, para o sistema único de saúde não funcionar, a gente tem que ter um maluco na presença da República, como a gente está tendo, né? E aí, pessoal, o que acontece? O Sennett, ele vai falar, ó, esse negócio de mérito, os méritos que você conquistou são conquistas sociais sua, ou que os fracassos são culpa sua, tudo papagaiada, tudo mentira. Aquilo que a gente vê nas redes sociais, tudo mentirada, só faz a gente sofrer mais, porque desconsidera a nossa realidade.
a nossa realidade social, a nossa realidade psicológica, a nossa realidade econômica, né? Faz como se todo mundo fosse igual. E não somos iguais, somos diferentes. Somos diferentes, temos sofrimentos diferentes e sofremos com as desigualdades sociais. Sofremos e muito. Né? Não vivemos num país, nós não somos todos aqui filhos de pessoas ricas da elite brasileira. Não. E aí, para nós, galgar espaços, conquistar uma vaga no vestibular, conquistar uma vaga de emprego, é muito difícil. Então, o mérito e o fracasso, eles têm muita relação com a sociedade onde você está inserida, tá? Onde você está inserido. Então, cuidado com essas coisas de rede social, tá? Tomem muito cuidado com isso daí. Cuidado com esses coaches, mentores, que falam, você é a medida das suas coisas, você é o responsável pelo seu sucesso. Cuidado com isso. É óbvio que a gente não pode ficar se vitimizando, é óbvio que a gente não pode deixar de cuidar da nossa vida. Claro, a gente tem que achar um equilíbrio, tá? Não é entregar os pontos, tudo é culpa da sociedade, então foda-se. Não é assim também, né, gente? Desculpa a palavra, né? Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter responsabilidade, sim, tá? Mas não deixem-se cair, não caiam nesses discursos, porque isso aumenta a nossa ansiedade, insegurança, isso faz a gente ficar doente, tá? Então, cuidado com esses discursos, bom? O Sennett percebe um segundo aspecto, né? Mesmo com o desenvolvimento e aumento da qualificação, as diferenças sociais permanecem. Então, gente, ó, por mais que vocês estudem, frequentem a universidade, façam pós-graduação, ou que vocês não estudem, mas que vão abrir uma empresa e vendam muita grana e ganham muita grana e sejam endinheirados, né? Vocês têm o sucesso todo do mundo, toda a felicidade do mundo, mas as desigualdades sociais elas sempre permanecerão. Por quê? Existem grupos políticos, grupos sociais que sempre vão ter mais acesso ao poder, mais acesso às melhores universidades, mais acesso aos hospitais, melhores relações. Isso faz com que a desigualdade social permaneça. Né? Então, pode perceber que a elite brasileira ela é secular, ela tem séculos e séculos e séculos. Né? Por quê? Porque é uma coisa que vai se reproduzindo. Né? O Sennett é marxista, ele acha que a gente tem que, para acabar com esse processo, somente através de uma revolução, em que a classe trabalhadora vai tomar o poder. Isso é certo, professor? Isso é errado? Isso é uma visão filosófica de mundo, tá? Não é certo ou nem errado, mas é uma visão filosófica de mundo que é importante para a gente ter contraponto com as outras visões predominantes, que é a visão capitalista. A nossa sociedade ela é capitalista, o mundo todo é capitalista. Essa é a visão predominante, tá? Mas tem governantes de esquerda. Nenhum governante de esquerda é marxista de fato. Nem o Lula foi, nem o PT foi. Todos eles governaram de forma capitalista. A nossa Constituição Federal e a nossa legislação, ela é capitalista, tá? Tá lá na nossa lei, que o Brasil é regido pelas leis do livre mercado. Isso é capitalismo, tá bom? A qualificação e a educação, nesse sentido, não garantem ao trabalhador o controle dos processos de produção, tá? Isso é marxismo puro, na visão de Sennett, né? Ou seja, a qualificação e a educação na sociedade capitalista, ela só faz você se tornar mais qualificado, mas ela não garante que você tome os meios de produção. Ou seja, que você tome o lugar do seu patrão, que as relações de opressão do patronato aos trabalhadores se encerrem. Isso não acontece, você só se torna mais qualificado, ponto. E aí o Sennett fala o seguinte, essa qualificação ela é perversa, é o item 4, porque quanto mais qualificado o trabalhador menos eu preciso controlar o processo dele de produção e criação. Mas eu posso controlar apenas o resultado, né? Ou seja,
Se vocês assistirem um filme do Leonardo DiCaprio, do Charles Chaplin, deixa eu mostrar para vocês. Charles Chaplin. Não sei se já viram, se o Diego passou para vocês. Tempos modernos. Vai, Teams. Não sei se vocês vão. É um filme mais antigo, né? Preto e branco, mas é um clássico, né, gente? É um filme que vale a pena assistir. Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas Não, bem, eu não quero ver o filme agora. Calma. Vou passar aqui no chat para vocês. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão perceber que o que é controlar o processo? Controlar o processo é saber, ó, a Maria Clara está chegando no horário, ela está vindo com os equipamentos que tem que vir, ela sabe fazer o que precisa fazer? Ah, legal, estou controlando o processo. Controlar o resultado é o seguinte, Maria Clara, eu não me importo se você está usando equipamento de segurança, eu não me importo se você vai trabalhar no horário, você faz o horário que você quiser, minha filha. Dane-se. O que eu quero? Eu quero o resultado. Você tinha que produzir 20 canecas dessa, então eu quero as 20 canecas dessa. Como você fez? Dane-se, mas me entrega as 20 canecas. Controlar o processo está aqui, né? O objetivo do seu processo é fazer a caneca. Então sumiu a caneca. Essa aqui é a Maria Clara. Desculpa, você não é assim, Maria Clara, mas é só para dar um exemplo. Aí eu observo, vejo, Maria Clara está vindo de uniforme? Ótimo. Maria Clara está chegando no horário? Tá. Maria Clara sabe fazer o que precisa fazer para chegar até aqui a caneca? Sabe. Aí a Maria Clara vai lá, trabalha, 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 pum, caneca. Eu controlei o processo da Maria Clara. Tá? Agora, na nossa sociedade, eu não quero saber da Maria Clara. Eu quero saber da caneca. Maria Clara, cadê as canecas? Calma, estou fazendo, amanhã eu te entrego. Ótimo, amanhã tá aqui as canecas. Não sei se deu para entender essa ilustração infeliz que eu fiz. Mas o Sennett fala que quanto mais qualificada a nossa amiga Maria Clara é, menos eu preciso controlar essas questões de processo da Maria Clara. Mas ela vai produzir, mais ela vai me entregar canecas. Só que a Maria Clara, no tempo que ela estava dormindo, que ela ia assistir um Netflix, o que ela está fazendo? Caneca. Ó, a Maria Clara, né? Não é essa. Ó, a Maria Clara meio que se ferrou, né? Que ela está trabalhando mais. Ah, mas está trabalhando dentro de casa, tomando um cafezinho, sem ser aquele café amargo da escola. Maravilha, é bem mais confortável, mas trabalha bem mais. Eu mesmo, enquanto professor, trabalho muito mais depois do ensino remoto. E assim, sem reconhecimento nenhum por parte de ninguém, com menos reconhecimento até, né? É muito duro isso. E aí a gente percebe o quanto a nossa sociedade sofre por não entender sobre o marxismo, né? Não ter essa ideia sobre o marxismo. Só para vocês terem uma ideia, a gente sofre aqui dentro do Centro Paula Souza com práticas de desconsideração de aumento salarial nosso, por exemplo. Isso é muito grave. E a gente trabalhando bastante, né? Trabalhando pouco, estou chorando para vocês porque isso é uma situação triste e é uma situação que, se a gente não tiver consciência de classe, entender que nós somos trabalhadores, nós vamos sofrer mais ainda. E provavelmente, e eu desejo todo sucesso para vocês nesse sentido, vocês serão trabalhadoras como eu. Ah, mas eu vou ter uma loja, professor, eu vou ter um negócio, eu vou ser empreendedor. Você não vai deixar de ser uma trabalhadora, tá? Então, muito importante isso. A gente tem que estar sempre unido, gente. E aí eu trouxe uma alternativa, desculpa, uma questão, né? Uma questão que caiu no Enem de 2013 sobre o Richard Sennett. E eu queria resolver com vocês aqui. Lembra? Eu sempre falo isso para vocês. Quando eu estiver diante de uma questão do Enem,
pessoal, ou de outros vestibulares, o que é que nós temos que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o comando. Qual é o comando dessa questão? Isso aqui que está grifado, ó, desculpa, que está em negrito, né? Então eu vou ler o comando. Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que, professor, mas ele está fazendo uma remissão, ele está se remetendo ao texto e o senhor não leu o texto? Não li o texto. Por que eu não li o texto? Primeiro, eu vou ler as alternativas, porque lendo o comando e as alternativas primeiro, eu vou fazer uma leitura do texto dinâmica, uma leitura focada do texto. Eu não vou ler o texto de qualquer jeito, como se eu estivesse dentro de casa lendo o texto no banheiro. Não, eu vou ler o texto focado para uma prova do Enem. O texto não está aí para você aprender, o texto está aí para você fazer a questão. Então, vou ler, então primeiro eu leio os comandos, depois as alternativas, por último o texto. As tecnologias, alternativa A, as tecnologias de informação, vou ler de novo a questão, tá? Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. B. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. D. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. E os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Então, pessoal, agora eu li as alternativas, né? E as possibilidades de alternativas que eu tenho. Isso é uma questão, então, objetiva, né? E aí eu vou ler o texto. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Sennett, Richard, A corrosão do caráter, consequências pessoais do novo capitalismo, Rio de Janeiro, editora Record, 1999, adaptado. Então, provavelmente aqui o autor que fez usou essa informação do Sennett e adaptou a questão, né, o texto. Pessoal, então eu li as alternativas, li o comando, li o texto. Agora eu preciso assinalar uma única questão, né? Muito importante. Provas com questões objetivas, eu só assinalo uma questão. Só uma questão é a correta, tá? Não tem duas questões corretas. Ah, professor, estou na dúvida. Posso pôr no gabarito o B e o C? Não, você só vai anular a tua questão, você perdeu a questão. Então, mesmo é melhor sempre colocar, aliás, é melhor, você só pode escolher uma alternativa. Nós, então, vamos ter que escolher uma alternativa. Bianca, Maria Clara, Rebeca, vocês já sabem a alternativa? Querem colocar aqui para mim no chat? Estão aí, gente? Ah, tá em dúvida entre a B e a E. Beleza, Maria Clara. Mas, Maria Clara, você tem que escolher uma, entre a B e a E. Bianca, tá aí? Rebeca? Não precisa ter medo, não, gente. Pode mandar ver. Tá bom, Rebeca?
A Bianca perguntou se é letra E, mas vocês não têm que perguntar para mim, vocês têm que responder. Rebeca, você está com dúvida em algumas alternativas? Quer colocar quais são as dúvidas que você tem? Tipo, igual a Maria Clara fez? Bianca está inclinada na letra E. Vai, Rebeca, o tempo vai passar. Enem tem tempo. Vou contar até 10, hein? Senão eu já vou analisar. Rebeca respondeu letra E. Maria Clara, decidiu, Maria Clara? Tem que ser rápido. Não? Maria Clara continua em dúvida. Mas, Maria Clara, você tem que pôr uma letra. Tá. Então, Maria Clara acha que é a B. Gente, vocês estão muito bem para começo de conversa, né? Eu também ficaria, se eu fosse vocês, entre a B e a E. Mas como eu sou professor de sociologia, eu tenho que ter certeza, né? E também porque eu vi a questão antes de vocês. A letra E é a letra correta, tá? Por que a letra E é a letra correta? Gente, olha só. Eu percebi mesmo por que vocês ficaram entre a B e a E, né? Primeiro, vamos analisar. A letra A fala em tecnologias de informação, democratização de relações laborais. Gente, o texto não está falando nada de democratização de relações laborais, não tem nada disso no texto. Descarta, descarta fácil, esquece essa, né? B, estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Porque ele está falando lá, ó, a essa altura, a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes, não é? Isso leva a gente a pensar, bom, se o cara não está trabalhando em casa, se a mina não está trabalhando em casa, onde que ela vai estar trabalhando? A mina vai estar trabalhando na casa dela. Desculpa, não está trabalhando no escritório, ela vai estar trabalhando na casa dela, né? Por isso a gente fica em dúvida em relação ao espaço doméstico. Mas veja aqui que ele fala assim: as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico, né? Vamos guardar isso, a gente vê depois. C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. O texto não está falando de terceirização, gente. Terceirização é outro papo. Terceirização não tem nem relação com Taylorismo, nem com Fordismo, tá? Só para lembrar, o Fordismo é um método de trabalho que aplicou as teorias tayloristas no chão de fábrica, que é você organizar metodicamente todo o espaço de trabalho com funções bem definidas para cada trabalhador, e os trabalhadores vão ficar especializados apenas naquela função. O Fordismo, ele introduz a esteira. Então, começa aqui um produto, né? Então, ele recebe o primeiro tratamento desses profissionais especializados, depois desses profissionais especializados, depois desses, né? Vocês vão ver aí no filme do Charles Chaplin, que ele vai falar um pouco sobre o Fordismo, tá? Fordismo e Taylorismo cai, sim, muito no Enem. A terceirização, ela tem relação com o que a gente chama de pejotização. O que é terceirização? Aguenta aí, meninos, a gente vai terminar a aula hoje. Eu sei que deu meu horário. A pejotização é quando você terceiriza, né? E terceirizar é quando você, na empresa, algumas áreas da empresa, por exemplo, limpeza, já não é mais empregado pela própria empresa, e sim por uma empresa terceirizada, por uma outra empresa que essa empresa A contratou. Vamos pensar uma empresa aí de Mococa, sei lá, vamos supor que Mococa tem uma fábrica de chocolates. A fábrica de chocolates de Mococa tem que ter uma faxineira, um grupo de pessoas limpando, né? A parte dos chocolates, o que suja.
Antes, a fábrica de chocolate, ela mesma contratava esses faxineiros, esse pessoal responsável pela limpeza. Agora, com a pejotização, eles contratam uma outra empresa e essa outra empresa é que vai ser responsável pela limpeza nessa fábrica de chocolates. Isso é terceirização. Chama pejotização porque foi um modelo que o Peugeot, que é uma fábrica de carros francesa, uma montadora de carros francesas, inventou. Tá? E o texto não está falando sobre isso, né? A análise do Sennett aborda essa questão. D. As organizações sindicais, falando em sindicato, não, né, gente? Sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Em que momento a gente viu isso, né? Na aula, no texto? Em nenhum momento. Então, a D não é. Então, a gente fica... E aí, os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Eu falei sobre isso, né? Falei muito sobre isso. A questão correta é a E, né? Porque o mecanismo de controle, ele saiu, né, do processo e foi para o resultado do trabalho, né? Mas era muito possível a gente colocar a B? Era, mas não é a B a correta. Sabe por quê, Maria Clara? Mas é importante você ter mostrado isso também, porque a gente erra, eu mesmo erro um monte de questão de sociologia, de história. Na verdade, no Enem, quando eu fiz meu Enem, minha vez, eu errei mais questão de história, para vocês terem uma ideia, mais questão de história, e eu fiz história, né? Mas eu fiz o Enem para fazer direito. Mais questões de história do que eu errei em português. Quer dizer, isso que eu fiz história, hein? Isso que eu fiz a faculdade de história. Então, o ser humano erra mesmo, normal, né? Qual o ponto aqui, tá, Maria Clara? E se eu tivesse no seu lugar, também teria dúvidas. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Maria Clara, vou te dar um exemplo meu aqui, tá? Hoje eu estou trabalhando de casa, faço trabalho no meu espaço doméstico. Mas as estruturas burocráticas da ITEC, ou seja, a diretora que me controla, o ponto para eu assinar, todo o controle, ele continua lá na ITEC. Isso que é estrutura burocrática. A burocracia é aquilo que faz o controle do meu trabalho, tá bom? E burocracia, geralmente, os marxistas não entram muito nesses assuntos. Então, quem fala de burocracia é Weber. Se você tiver no seu Enem, tiver uma questão Weber e a palavra burocracia, provavelmente a questão correta é aquela que vai conter burocracia, tá? Pessoal, gostaram da aula? Foi tudo bem para vocês? Eu vou parar a gravação. Obrigado.